Fala, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu pastorzão. Não é pastorzão? Beleza? Daniel. Fala, Dani, dá um joia aí. Firmeza? Beleza. Hoje nós iremos falar sobre graça versus pecado. Eu queria agradecer a você, queria agradecer o pessoal lá do grupo Resistindo ao Pecado. Inclusive essa mensagem eu vou mandar lá para eles lá. Caso você tenha interesse de fazer parte desse grupo, mande lá o seu número lá no meu Facebook. Eu vou deixar na descrição aí, vou deixar o Facebook do meu pastor também, do Dani. Caso você queira fazer essa canequinha aqui, ó, só chamar o Daniel lá, certo? E aí ele faz pra você lá, tá bom? Jabazinho aí, já. É um jabazinho, né? Bora, pastorzão. Falar. Fica à vontade, irmão. Romanos 6 vem falar sobre livres do pecado pela graça. Que muita gente, não sei se você já ouviu algumas pessoas falarem, né? Que já que a graça tá aí hoje, então eu posso pecar à vontade. Que a graça me dá o livre, né? O passe livre para eu pecar. Mas não é isso que a Bíblia nos diz, certo? Então em Romanos 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ela morremos? Bom, o apóstolo Paulo ele está dando uma orientação que se uma vez que a graça ela veio para superabundar algo em nossas vidas, agora nós temos uma vida abundante, mas nós viveremos no pecado mesmo depois de termos recebido essa graça. Ele já responde imediatamente ainda no segundo versículo que não, de modo nenhum, né? Porque ele fala que nós já morremos para o pecado e agora como nós podemos viver sendo que nós já morremos para o pecado? É uma boa pergunta para você se fazer aí. Muitas vezes o pecado fala mais alto, às vezes o pecado fala de uma maneira mais forte dentro da sua vida, dentro do seu coração aí. Então a pergunta é a seguinte: você já morreu para o pecado? Lá em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 12, 13, ali você vai perceber que o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, ele fala que ele nos tirou do império das trevas, ele nos arrebatou dali, nos tirou dali e nos transportou, ou seja, nos colocou em outro lugar, que é chamado do reino do seu Filho amado. Então, uma vez que nós fomos tirados, nós fomos resgatados pelo Senhor do pecado, do império das trevas, do mal, e nós fomos enxertados agora, nós fomos colocados agora no reino do seu Filho amado. Então esse pecado já não tem mais poder sobre nossas vidas. A ideia é a seguinte: o pecado ele já não tem mais poder para... Como? Da condenação. Exatamente, o pecado ele já não tem mais poder para me condenar ou para me levar para lançar no inferno. Mas ainda eu estou diante da presença do pecado. Isso nós vamos ter até o dia da glorificação, até o dia em que nós vamos morrer, fechar os nossos olhos aqui e estarmos com Deus, né? Em verdade, né? Não só em espírito, mas nós não vamos estar mais com essa matéria, nós estaremos com o nosso corpo glorificado, então nós não vamos ter mais a presença do pecado. Mas enquanto isso, ainda nós enfrentamos o pecado todos os dias, nós lidamos com situações pecaminosas todos os dias, nós temos que lutar contra essas coisas até o último momento em que nós tivemos vida neste mundo. Certo. Pastor, qual que é a vontade de Deus então para o homem? A vontade de Deus eu posso dizer para vocês o seguinte: que partindo lá do Gênesis, Deus ele criou o homem para ter um livre acesso, um livre relacionamento com ele. O pecado entrou na humanidade, o pecado então separou, né, um Deus santo, um Deus puro, né, desse homem que agora peca, que agora tem maldade, agora, né, conheceu a desobediência, conheceu o outro lado. E Deus não se relaciona com o pecado, né, nunca se relacionou e não se relaciona com o pecado. Então Deus ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que nós fôssemos religados a Ele. E então, respondendo a sua pergunta, o desejo do coração de Deus, o desejo de Deus, eu acredito que é que os homens voltem a ter o acesso, o contato, o relacionamento junto a Deus, né, através da pessoa de Jesus Cristo. E agora eu queria dizer para você como que você pode aplicar isso que nós falamos aqui na sua vida. Tá? Em Romanos 8,36 diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, Dani, tem alguma coisa a dizer isso aí a respeito desse versículo aqui? Que é todos os dias matar a nossa carne, todos os dias a santificação. É a luta diária, né? Contra nós mesmos.
todo momento. Tá certo. Então fica a dica pra você aí, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, compartilha, se inscreve no canal que semanalmente a gente vai estar trazendo uma palavra aí. Tem alguma coisa mais a acrescentar, pastor? O interessante desse versículo que você leu, só para poder fechar aqui, no próprio livro de Romanos, capítulo 8, lá no versículo 37, 38, 39, ele vai fechar, fazer o desfecho dessa conversa nossa aqui, é aquela cerejinha do bolo, que ele vai falar o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que pode te afastar do amor de Deus? Nada pode te afastar do amor de Deus. Não tem nada que você faça que vai fazer com que Deus te ame mais. E não tem nada que você faça que vai fazer com que Deus te ame menos. Tá? Então receba a graça do Senhor aí. A graça também é capacitação de Deus para que você venha lutar contra o pecado. Então se você não tem força, se você não tem, você não consegue lutar, peça para o Senhor para que Ele venha manifestar a graça dele na tua vida, né? Então essa graça ela vai superabundar. A Bíblia diz assim também que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Então assim, às vezes onde você sempre caiu, você foi conhecido por ser um cara promíscuo, uma pessoa que comete pecados sempre na mesma área, uma pessoa que mente, enfim, às vezes você já foi até rotulado por determinadas situações de pecados. A Bíblia diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Então faça dessa fraqueza aí um lugar, um trampolim para que a graça de Deus venha ressaltar na tua vida e te fazer uma pessoa mais que vencedora em Cristo Jesus. Bom? Deus abençoe. Deus abençoe.